Vê bem, há algo verdadeiramente notável que ocorre com uma pessoa por volta dos 40 anos. Não a todos, claro, mas aqueles que andaram atentos, aqueles que não dormitaram completamente na primeira metade da existência. E o que se passa é o seguinte: despertam não de um salto, nem necessariamente com uma revelação bombástica, mas com uma percepção serena de que tudo o que julgavam essencial, bem, na verdade não o é. Isto é intrigante, pois toda a vida nos incutiram que a juventude é o período áureo, que os 20 e os 30 são o momento em que a vida pulsa de verdade, quando devíamos estar a escalar degraus profissionais, a conquistar reputação e a demonstrar ao mundo que valemos algo. Por isso, passamos essas décadas em correria, em busca de quê, ao certo? Atrás de uma noção de êxito que nos impingiram os outros, uma noção de contentamento vinda de revistas ou programas de TV, uma noção de quem devíamos ser, que não tem qualquer ligação com quem somos de facto. Lembro-me de ter 25 anos e achar que tinha tudo resolvido. Sabia precisamente para onde rumava e o caminho exato para lá chegar. Estava tão segura, tão convicta de que bastava esforçar-me o suficiente, realizar o bastante, acumular o necessário para enfim ser feliz. E sabes o que sucedeu? Esforcei-me, realizei, acumulei. E ao atingir o local que imaginava ser o fim da jornada, olhei à roda e pensei: é só isto? Porque os primeiros 40 anos da vida são, na essência, uma espécie de preparação, não como habitualmente concebemos, como um treino para algo superior no futuro. Não, é mais como o que faz a lagarta para se transformar em borboleta. A lagarta não percebe que se está a preparar. Limita-se a existir, a comer folhas, a rastejar, a fazer o que as lagartas fazem. Mas, no fundo, algo se vai construindo no seu interior. Algo se vai preparando. É isso que representam os teus 20 e 30 anos. És a lagarta. Julgas que estás só a viver, a cometer erros, a sofrer desgostos amorosos, a edificar uma carreira, a tentar decifrar quem devia ser. Mas, na realidade, estás a recolher matéria-prima. Estás a amontoar vivências, estás a absorver lições que só compreenderás bem mais tarde, muito mais tarde. Quando és novo, a vida parece urgente. Tudo importa de forma desesperada. Aquele emprego que escapou, aquela pessoa que te dispensou, aquele erro na festa do fim de semana passado, tudo se afigura como o fim do mundo. Porque na juventude, acreditas que cada instante te define, que cada decisão é irrevogável, que cada tropeço é um veredicto sobre o teu valor enquanto ser humano. Mas eis o que ninguém te diz. Toda essa pressa, toda essa angústia não passa de ruído. É o som do teu ego a tentar desesperadamente erguer-se, a forjar uma identidade a partir de conquistas, bens materiais e opiniões alheias, e o ego tem de ser erguido. Vê lá, faz parte do processo. Não podes saltar esta fase. Tens primeiro de crer que és alguém para depois descobrires que não és ninguém. Ou melhor, que és tudo. Que és o todo. Por volta dos 40, algo muda. E o que muda é isto. Começas a enxergar o jogo, não de golpe, quiçá. Pode iniciar-se com pormenores. Deixas de ligar tanto ao que os vizinhos pensam, perdes o interesse em deslumbrar os outros, dás por ti a notar que as coisas outrora tão cruciais, o cargo no cartão de visita, o carro na garagem, o saldo na conta bancária, começam a soar vazias. E é aqui que surge o medo. Porque se não fores as tuas conquistas, se não fores os teus bens, se não fores o teu papel na sociedade, então quem és? Esta é a questão que assusta as pessoas. É por isso que tantos, nesta idade, compram carros desportivos, ou se metem em aventuras extraconjugais, ou fazem viragens radicais de que se arrependem depois. Fogem da pergunta, esforçam-se por não encarar o que se torna evidente. Mas, se não fugires, se ficares quieto e deixares a pergunta pairar, algo extraordinário ocorre. Começas a perceber-te de que, por debaixo de todos os papéis que interpretaste, por debaixo de todas as máscaras que usaste, há outra coisa. Algo que sempre esteve lá. Algo que nunca se alterou, mesmo com toda a vida a mudar. Os budistas chamam-lhe a tua natureza verdadeira. Os hindus designam-na Atman. Eu chamo-lhe simplesmente tu, o tu autêntico, não o tu que os teus pais queriam que fosses. Não o tu que a sociedade esperava que te tornasses. Não o tu que tanto te esforçaste por provar que era valioso, bom e bem-sucedido, mas o tu que reside abaixo de tudo isso, o tu que observa os pensamentos surgir e dissipar-se, o tu que permanece inabalável enquanto o resto flui e se transforma,
E eis porque a vida começa aos 40, porque é nesta altura que finalmente tens experiência suficiente. É tempo de perceberes o padrão. Tens vivido o suficiente para veres as tuas certezas desmoronarem. Tens ficado decepcionado tantas vezes que deixaste de acreditar em contos de fadas. Tens perdido o bastante para compreenderes que tudo é passageiro. Tens sofrido o suficiente para cultivares compaixão. Tens falhado o bastante para abandonares o perfeccionismo. Reflete nisso. Nos teus 20 anos, cada erro parece um desastre porque ainda não aprendeste que vais sobreviver a ele. Nos teus 30, ainda tentas provar o teu valor. Ainda procuras convencer o mundo de que importas, mas aos 40 cometeste tantos erros e sobreviveste a todos eles, que começas a dar-te conta de que os erros não são catástrofes, são apenas erros. Esforçaste-te tanto para te provares e descobriste que nenhuma prova é jamais suficiente. As pessoas que te amam, amam-te tal como és. As que não te amam, não se deixarão convencer pelos teus feitos. Isto é a libertação. Não o tipo de libertação que surge de fugires à tua vida, mas aquela que vem de finalmente a aceitares, de finalmente te aceitares a ti mesmo. Cada ruga, cada falhanço, cada tolice que alguma vez cometeste. Tudo isso. Porque vês que esses primeiros 40 anos estavas a construir algo. Pensavas que estavas a edificar uma carreira ou uma família ou uma reputação, mas na verdade estavas a acumular matéria-prima. Matéria-prima que agora usarás para te tornares na pessoa que realmente és. Conheci um homem que passou toda a juventude a subir na hierarquia de um banco. Trabalhava 70 horas por semana, perdia os aniversários dos filhos, sacrificava a saúde, o casamento, a tranquilidade mental, tudo pela próxima promoção. E aos 42 anos teve um infarte, não fatal, mas quase. E enquanto jazia naquela cama de hospital, teve uma revelação. Percebeu que havia gasto a primeira metade da vida a trabalhar por algo que nem sequer queria. Perseguira uma ideia de sucesso que nada significava para ele. Uma ideia que outra pessoa lhe incutira na mente quando era jovem demais para a questionar. Quando recuperou, demitiu-se. Os amigos acharam-no louco. A família receou que estivesse a ter um colapso. Mas não era um colapso, era um despertar. Começou a dar aulas de música a crianças, que era o que sempre quisera fazer, mas julgava impraticável. E pela primeira vez na vida adulta, foi feliz. Não a felicidade que depende de circunstâncias externas, mas aquela que brota de viveres em harmonia com quem realmente és. É isto o que se passa aos 40. Quando estás desperto, deixas de viver para um futuro imaginário onde tudo será finalmente perfeito. Deixas de crer que a felicidade é algo que conquistas. Começas a entender que a felicidade é algo que permites. É o que ocorre de forma natural quando paras de te intrometeres em ti mesmo, quando paras de tentares ser alguém que não és. Agora, tenho de te dizer algo crucial. Este despertar, esta mudança que acontece por volta dos 40, não é automática. Muitos chegam aos 40, 50, 60, 70 e nunca acordam de todo. Continuam a repetir os mesmos padrões, a correr atrás dos mesmos objetivos vazios, a interrogar-se por que se sentem tão vazios por dentro. Isto acontece porque o despertar exige algo de ti. Exige que pares, que pauses o tempo suficiente para realmente olhares para a tua vida, em vez de a viveres no piloto automático. E exige que enfrentes algo muito desconfortável, a tua própria mortalidade. Vês, quando és jovem, a morte é abstrata. É algo que acontece aos outros, aos velhos, lá longe no futuro. Mas por volta dos 40, a morte torna-se real. O teu corpo começa a alterar-se. Coisas que outrora eram fáceis agora demandam esforço. Começas a perder pessoas. Os teus pais, talvez, amigos, colegas, gente da tua idade, e percebes com uma clareza quase dolorosa que isto também te vai acontecer a ti, que um dia, provavelmente mais cedo do que desejarias, vais fechar os olhos e nunca mais os abrir. Agora, para a maioria das pessoas, esta percepção é aterradora. E assim, passam o resto das vidas a fugir dela, a distrair-se, a fingir que não é verdade. Mas para quem está a despertar, esta percepção não é uma maldição, é um dom, porque te obriga a fazer a única pergunta que conta. Como queres passar o tempo que te resta? E de repente, todas aquelas coisas que pareciam tão importantes deixam de o parecer. A discussão com o vizinho sobre a vedação, o desagrado que sentiste quando alguém não te convidou para essa festa, a preocupação sobre se as pessoas te consideram suficientemente bem-sucedido, tudo isso desvanece, porque quando realmente compreendes que o teu tempo é limitado,
Paras de o desperdiçares com bobagens. É por isso que a vida começa aos 40. Não porque ocorra algo mágico ao teu corpo ou às tuas circunstâncias, mas porque é quando finalmente tens experiência e consciência suficientes para acordares do sonho em que vivias, para veres que os papéis que interpretavas eram apenas papéis, que a identidade que carregavas. A narrativa que tens defendido não passa de uma simples história. No fundo, és algo bem mais elementar e infinitamente maior do que alguma vez sonhaste. És como uma onda no mar que, de repente, percebe que não está separada da água. Tens gasto toda essa força a tentar ser uma onda impressionante, uma onda enorme, uma onda que conta. E depois dás-te conta de que nem és uma onda. És o oceano em si, assumindo por instantes a forma de uma onda. Quando esta onda se desfaz na praia e some, nada se perde, porque nunca foste apenas a onda. Foste sempre o oceano inteiro. Esta percepção altera tudo. Ao saberes que és o oceano, deixas de temer o embate na costa. Deixas de te preocupar se és uma onda suficientemente boa. Deixas de te comparar com as outras ondas. Limitas-te a seguir o fluxo, a manifestares-te por completo enquanto estás aqui e regressas depois à imensidão de onde surgiste. E eis o que há de belo nisto. Quando cessas de te esforçares tanto para seres alguém, tornas-te mais vivo do que nunca. Porque toda essa energia que desperdiçavas a preservar a tua imagem, a proteger o teu ego, a demonstrar o teu valor, essa energia fica de repente livre para a verdadeira existência, para o amor, para a criação, para desfrutar o milagre de seres consciente neste universo estranho e fascinante. Tenho assistido a isto repetidas vezes. As pessoas chegam aos 40 anos, enfrentam a sua crise ou o seu despertar, como lhe quiseres chamar, e algo se desbloqueia. Finalmente, lançam-se naquele projeto criativo que andavam a adiar. Finalmente, abandonam aquela relação que as tem esgotado há anos. Finalmente, dizem o que realmente pensam, em vez de se esforçarem sempre por agradar a todos. Finalmente, abrandam o suficiente para saborearem a comida, para ouvirem o canto dos pássaros, para contemplarem o céu. Isto não significa tornar-te imprudente ou irresponsável. É tornar-te autêntico. É trocar a prisão das expectativas alheias pela liberdade do teu ser genuíno. E sim, isso pode implicar desiludir os outros. Pode significar promover mudanças que eles não compreendem. Mas eis o que descobres. As pessoas que te amam pelo que realmente és sentem-se aliviadas. Estavam à espera que parasses de representar. Aquelas que se decepcionam por já não estares a atuar para elas, bem, nunca te viram de verdade, viam apenas a ideia do que precisavam que fosses. Deixa-me falar-te da arte de viver que se torna possível após os 40. Quando és jovem, estás sempre a estender a mão para algo. Mais dinheiro, mais prestígio, mais amor, mais aceitação. As tuas mãos cerram-se em punhos, tentando agarrar, reter e dominar. Mas depois dos 40, se tiveres estado atento, as tuas mãos começam a abrir-se, não por desistires, mas porque aprendeste algo sobre a essência da vida. A vida é como a água. Quanto mais apertas, mais ela te escorre pelos dedos. Mas, se as juntas com suavidade, se as mantens abertas, a água permanece. Eis o grande paradoxo. Consegues o que desejas ao ansiar menos desesperadamente por isso. Encontras a felicidade ao interromperes a busca frenética. Tornas-te alguém ao aceitares finalmente que não és ninguém em particular. E com este desapego, chega uma paz que os jovens não podem conhecer, porque eles ainda estão imersos no turbilhão de se tornarem. Ainda estão cativos do feitiço do futuro, convencidos de que tudo o que importa acontecerá mais tarde, depois de alcançarem isto ou de adquirirem aquilo. Mas após os 40, começas a compreender que não há mais tarde. Só existe o agora. Este instante aqui e agora é tudo o que alguma vez tiveste e tudo o que terás. E é suficiente? Meu Deus, é mais do que suficiente. É tudo. É quando finalmente captas o que os místicos têm dito desde sempre, que o paraíso não é um lugar para onde vais após a morte se fores suficientemente bom. O paraíso está aqui e agora, quando paras de resistir ao que é e começas a aceitá-lo. Quando paras de tentar controlar tudo e começas a confiar no processo. Quando paras de defender o teu eu pequeno e isolado e começas a vivenciar a tua natureza vasta e interligada. Mas não se aprende isto aos 20. Tens de o viver. Tens de tentar dominar tudo e ver como desaba.
Tens de perseguir o sucesso e descobrir que é vazio. Tens de construir a tua identidade e depois observá-la ruir. Isto não é um fracasso. É o plano de estudos, é precisamente o que deve acontecer. Então, se estás a aproximar-te dos 40 ou já os passaste e sentes essa estranha sensação de que as coisas se desmantelam, de que já não sabes quem és, de que questionas tudo o que julgavas verdadeiro, quero que saibas uma coisa. Isto não é uma crise. É uma crisálida. Não estás a desfazer-te, estás a recompor-te. A lagarta dissolve-se para que a borboleta possa nascer. E a borboleta não é melhor do que a lagarta, é simplesmente a fase seguinte, é aquilo para que a lagarta estava sempre predestinada. Os teus 20 e 30 anos não foram desperdiçados, foram essenciais. Tinhas de acreditar que eras alguém antes de perceberes que não és ninguém e, ao mesmo tempo, és tudo e todos. Tinhas de te levares a sério para aprenderes depois a não te levares tão a peito. Tinhas de entrar no jogo para descobrires que é só isso mesmo, um jogo. E agora, aos 40 ou mais, tens uma opção. Podes resistir a este despertar. Podes apegar-te à tua identidade antiga, às tuas certezas de outrora, aos teus hábitos velhos, apesar de já não servirem. Muita gente faz isso. Passam a segunda parte da vida a esforçar-se para manter o que eram na primeira metade, e isso cansa e acaba por ser inútil. Ou podes render-te. Podes deixar morrer o antigo eu, para que o verdadeiro eu nasça por fim. Podes deixar de representar e começar a ser autêntico. Podes parar de te defender e passar a aceitar. Podes deixar de tentar tornar-te e simplesmente existir na grandeza do que já és. É por isso que a vida começa aos 40. Não porque os primeiros 40 anos não valham nada, mas porque foram o treino para este instante, o instante em que finalmente compreendes que não precisas de conquistar o teu lugar no universo. Tu és o universo. Não precisas de demonstrar o teu valor. O teu valor é inerente, evidente, inquestionável. Não precisas de te tornar alguém, já o és. Na verdade, és todos, és toda a dança. E a partir desta compreensão, desta aceitação profunda de quem e o que realmente és, podes enfim viver. Não o viver ansioso, agarrado, a provar algo como fazias antes, mas o viver fluido, confiante, que parece voltar a casa. Podes fazer o teu trabalho sem que ele te defina. Podes amar sem que isso te complete. Podes ser tu próprio sem precisar da aprovação dos outros. Este é o grande presente da segunda metade da vida. A primeira metade serviu para construir o ego. A segunda é para o veres de permeio. A primeira era sobre tornar-te alguém. A segunda é sobre seres ninguém em especial e todos em geral. A primeira era sobre levares a vida a sério. A segunda é sobre reconheceres que tudo não passa de uma dança linda, esquisita e passageira. Por isso sim, a vida começa aos 40. Ou antes, começas a viver de verdade a tua vida aos 40, em vez de só ensaiares para ela. Deixas de esperar permissão e dás-ma a ti mesmo. Deixas de procurar o caminho e percebes que o estás a criar a cada passo. Deixas de te procurar e descobres que estavas aqui o tempo todo, a observar, a ser, simplesmente a existir como esta expressão temporária do eterno agora. E isso, meus amigos, vale bem 40 anos de preparação.